E pessoal, revisão rápida aqui de aceleração e velocidade. Lembrando os conceitos básicos. Primeiro conceito é o de ponto material ou partícula. Ponto material ou partícula é aquele corpo que tem dimensões reduzidas, tá? Aquele corpo que o tamanho dele é tão pequeno que não importa dentro do contexto. O segundo conceito aqui é o conceito de referencial. Um dos conceitos mais importantes que a gente tem aqui. Referencial vai ser um ponto e um eixo de coordenadas. Tá? Por exemplo, aqui um eixo X. Pode ter um Y, pode ter um Z, pode ter eixos a mais aqui que a gente precisar. O que importa é que o referencial vai me dar uma referência de medidas. Tudo que eu for medir a partir de algum momento, eu vou fazer a partir do referencial. Cada ponto no referencial, né, vou chamar aqui de 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, cada ponto desse é o que eu vou chamar de posição. A posição existe no espaço e você mede ela a partir de um referencial. O movimento ele vai ocorrer a partir do momento que você está mudando de posição. Se você saiu da posição 1 para a posição 3, se saiu da posição 3 para a posição menos 3, ou qualquer outro tipo de coisa dessa aí, você está tendo o que a gente chama de movimento, mudança de posição. Então, a mudança de posição ao passar do tempo é chamada de movimento. Essa mudança pode ser rápida, pode ser devagar. Quem vai medir como essa mudança ocorre é um conceito-chave que a gente chama de velocidade. A velocidade v vai ser dada em deslocamento dividida pelo tempo. O deslocamento é a variação das posições. Então, um exemplo de deslocamento aqui. Eu estava na posição 1, fui para a posição 3, então meu deslocamento vai ser 3, que é a posição final, menos 1, que é a posição inicial, que vai ser 2. Então, deslocamento, né, esse delta na frente da grandeza, quer dizer final menos inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Intervalo de tempo, normalmente a gente não se preocupa muito em falar de variação, porque o tempo tem uma característica interessante. Qual é essa característica? Quando você vai medir o tempo, você vai usar um cronômetro e, em geral, você consegue zerar o cronômetro. Então, não é uma regra, não é regra, mas o tempo inicial costuma ser 0. Certo? Então, aqui eu estou medindo a minha velocidade. Vale lembrar aqui que tem uma diferença interessante sobre duas coisas. Então, por exemplo, aqui ó, tem essa linha, ou melhor. Não consegui de primeira. Não vou conseguir. Vou fazer um ciclo mais ou menos meu aqui. Já que não quer fazer para mim. Nossa, gente. Eu tô muito ruim de ciclo hoje. Tá muito feio. Ó, consegui. Então tem um ciclo aqui. Vamos pensar que esse ciclo tem um raio de 6 metros. E que
esse círculo aqui representa uma praça que você vai correr. E você deu uma meia volta nela aqui. Saiu do ponto A, deu uma meia volta e foi para o ponto B. Um conceito de distância é aquele que você se desloca por sobre essa linha azul indo de A para B. Ou seja, distância leva em conta o caminho, a trajetória. Outro conceito que eu falei agora de deslocamento. O deslocamento, para ele não interessa essa ideia. O deslocamento quer saber só que você foi do A para o B, e não o caminho. Aqui, na linha verde, eu tenho o deslocamento. Deslocamento é um vetor. E deslocamento sempre em linha reta. Ok? Então, a velocidade é definida como deslocamento pelo tempo. Um outro conceito bastante importante aqui é o conceito de aceleração. A aceleração é como se fosse a velocidade da velocidade. A velocidade mede como você muda de posições no tempo. A aceleração mede como você muda de velocidades no tempo. Então ela está aí, de como sua velocidade muda. Logo, como é a variação das duas aqui para a gente ter uma ideia, para separar a ideia das duas? Eu estava lá na posição e tempo. Posição é S, tempo é T. 2, o tempo era 0. 4, o tempo era 1. 6, o tempo era 2. 8, o tempo era 3. Então aqui eu tenho uma tabelinha. Que ele queria que eu desenhasse antes, eu não vou riscar para não dar problema. E aqui eu tenho tempo, posição, tempo, posição, tempo, posição, tempo, posição. Qual que é a velocidade disso aqui? Posso pegar qualquer par aqui, porque essa velocidade não vai mudar por enquanto. Vou colocar aqui que eu tenho aqui 1 e 2. Primeira e segunda. Então, eu vou pegar sempre a última menos a primeira. Então, eu vou pegar aqui o ΔS vai ser 8 menos 4 dividido por 3 menos 1. Coordenadas de tempo e de posição tem que estar atreladas, tá, gente? Isso vai dar 4 dividido por 2, que dá 2 metros por segundo. Considerando a unidade de medida padrão. Se eu fosse fazer uma específica da velocidade, então vamos pensar aqui, depois que eu cheguei na posição 8, cansei de andar a 2 metros por segundo e comecei a aumentar minha velocidade. Então, quando o tempo era 3, a minha velocidade era 2. Quando o tempo passou a ser 4, a minha velocidade era 3. Quando o tempo passou a ser 5, a minha velocidade era 4. E quando o tempo era 6, a minha velocidade era 5. Então aqui é velocidade, não é mais posição. Qual vai ser a aceleração? A aceleração vai ser a variação da velocidade. Então vou pegar aqui
parecido aqui, ó, 5 menos 3, dividido por 6 menos 4. É uma doideirinha aqui, né? 6 menos 4. Isso aqui vai dar 2 sobre 2. 1 metro por segundo ao quadrado. O que é o quadrado? Pensa no 2 sobre 2 aqui, ó. Eu vou ter 2 metros por segundo dividido por 2 segundos. Isso vai ser 2 por 2 dá 1. Essa aqui é uma segunda fração. Então, conservo a primeira fração, multiplico pela segunda fração. Isso vai dar 1, m vezes 1, m, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Outra forma aqui de ver essas grandezas, muito importante, é a forma gráfica. Então, uma forma de ver essa questão da velocidade e da aceleração são com gráficos. Então, tem esse gráfico aqui de velocidade por tempo e eu posso tirar algumas conclusões desse gráfico. A primeira, mais fácil, é a partir do gráfico calcular qual que é a aceleração que está ocorrendo. Como assim? Bom, a aceleração, vou escrever de preto, é a variação da velocidade pelo tempo. Como é que eu faço isso a partir do gráfico? Eu tenho que marcar dois pontos. Por exemplo, esse e esse. Dois pontos que são fáceis de marcar aqui. Esse daqui eu vou chamar de ponto inicial. E esse de final. Então a aceleração vai ser, delta é sempre final vezes inicial. Qual é a velocidade final? 20 menos a inicial, que é 10, dividido. Quando a velocidade era 20, o tempo era 12. E quando a velocidade era 10, o tempo era 4. Então a minha aceleração vai ser 20 menos 10. Dividido por 12 menos 4. Vai dar mais ou menos 1,7 metros por segundo ao quadrado. Para esse gráfico, tá? Uma outra coisa que eu posso ver aqui, a partir do gráfico da aceleração, é calcular quantos metros que esse objeto andou. Para calcular a área, para calcular a distância, basta calcular essa área. Então, a partir da equação da velocidade, que é V igual a delta S sobre delta T, eu posso pegar aqui, isolar o delta S, que seria V vezes delta T. E eu vou perceber o seguinte. V é como se fosse a altura e T como se fosse a base. Então, delta S
para esse gráfico é a mesma coisa que a área, que é essa área que eu colori de vermelho. Então, calculando o ΔS, o que vai acontecer? Ao invés de substituir valores aqui, velocidade e tempo direto, e já que eu posso calcular a área, calcular a área desse trapézio. A área do trapézio, no caso aqui para quem não lembra, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior, no nosso caso aqui, é essa linha, que vale 20, mais a base menor, que é essa linha, que vale 5. A altura vai ser o 12, dividido por 2, logo ΔS vai ser 25 vezes 6, dá 150. Se escrever o ΔS direito, não vai dar. Duas formas muito comuns aqui. Então, num gráfico velocidade por tempo, a distância ou deslocamento é a área. E a aceleração é o quê? A aceleração é a inclinação. Vou pegar aqui de verde. Ela tem a ver com esse ângulo θ aqui. Se eu pegar aqui e fizer um gráfico um pouco mais inclinado, aqui chamar essa aqui de V1 e essa aqui de V2, só de estar mais inclinado, você vai poder dizer que V2 é uma velocidade maior porque ela está mais inclinada. Tá? Tem uma aceleração maior aqui para V2. Então, quanto mais inclinado o gráfico, maior a aceleração. Esse cálculo da aceleração aqui é um cálculo de inclinação. Volto a dizer aqui, no caso da velocidade, sobre a conversão metros por segundo e quilômetros por hora. Metro por segundo é a unidade padrão para velocidade. E quilômetro por hora é a unidade que a gente mais usa para velocidade. Então tem que ter uma forma de conversão. Normalmente a gente vai usar uma regra de 3. Então eu tenho metros por segundo. E tenho que achar uma igualdade para quilômetro por hora. Se eu colocar aqui 1 km, eu vou descobrir o quê? 1 km tem 1000 metros. E uma hora tem 3.600 segundos. Você falou 60, né? Mas é 60 minutos vezes 60 segundos. Simplificando aqui esses zeros. E se para ficar o último zero eu ando aqui, eu vou ter 1 sobre 3,6 metro por segundo é igual a 1 km por hora. 3,6 eu passo multiplicando, eu vou ter aqui 1 metro por segundo. São 3,6 km por hora. E você faz a sua regra de 3. Né? Se você tem 72 km por hora para converter. Então aqui vai ser x, você vai multiplicar cruzado. Tá? Então o que você tem que guardar esse 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Tem aquela regrinha de para cá multiplica, para cá divide. Eu sou meio contra ela porque é informação a mais que você vai ter que guardar, porque você vai usar só para cá, não vai usar para frente. Certinho, gente? Então, eram só esses conceitos mais básicos que eu queria falar com vocês, né? Até.